não um tempo mais difícil do que esse, porque hoje há tanta tecnologia, tanta coisa destrutiva. Mas o povo de Deus, o povo de Israel também estava vivendo uma guerra, uma calamidade terrível. E apesar de eles estarem literalmente numa guerra, Israel, que era o povo de Deus, entenda isso, você é o Israel de Deus, diga comigo, eu sou o Israel de Deus. Ele habita em mim, ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para os seus, a Bíblia diz, mas os seus o rejeitaram. E o povo viveu nessa guerra, e a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 13, que eles não tinham armas. Eles, quase todos do exército de Israel, eles não tinham armas. E os que tinham armas, a Bíblia diz que as armas eram embotadas. Sabe o que é uma arma embotada? É uma arma que deixou de ter força. É uma arma que deixou de ter vigor. Eles não estavam habilitados para aquela guerra. E hoje nós precisamos estar com as nossas armas espirituais preparadas, habilitadas. Quando dizem botadas, diz que aqui na tradução, no dicionário, diz sem vigor ou força. Israel havia perdido a sua força e as armas que eles tinham, alguns tinham, essas armas eram embotadas. Você consegue se identificar na vida cristã assim? Na sua caminhada com Cristo? Durante um tempo, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos perdendo as forças e nós precisamos urgentemente estar habilitados. E esse é o tema da minha pregação hoje, que é ser regenerado. A palavra regenerar significa de novo. Precisa fazer algo que já foi feito de novo. E para a gente poder aprender sobre regeneração, nós precisamos entender que a salvação em Cristo é algo que nos regenera e um presente de Deus para a igreja, para todo aquele que busca a presença do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo começa no início, na salvação. A salvação é o plano perfeito de Deus, feito antes da fundação do mundo. Para mim e para você existe um plano perfeito. Se você está vivendo a sua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu quero te dizer que Deus tem um propósito para você e para a sua vida. Você não nasceu nessa família por acaso, Deus não te separou por acaso, Deus não tocou no seu coração por acaso. Porque Deus, antes da fundação do mundo, a salvação era o plano perfeito de Deus. A salvação é completa. Ela não deixa nada a desejar. O plano perfeito de Deus é completo. A salvação, quando você aceita Jesus, muitas coisas são realizadas em nós junto com a salvação. E a gente recebe algo que a gente havia perdido lá no Jardim do Éden. O início de tudo, a gente não tem consciência nem do que perdeu. Quando você está vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira, nós perdemos algo tão precioso com a queda. O pecado veio para matar, roubar e destruir. E quando o pecado vem lá no Jardim do Éden, onde tudo era perfeito, e quando você nasce, cresce, começa a ter os seus objetivos na vida, você nem sabe que perdeu algo tão precioso, que é a salvação. E só através de Jesus, é só através do sangue de Jesus, que nós podemos ser resgatados, redimidos, regenerados por Ele. Quando você vivia o curso da sua vida, da sua maneira, você anda sem vida. Quando nós perdemos algo que nem a gente sabia, é só o Espírito Santo de Deus que pode trazer vida a nós, porque nós não sabíamos que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Era assim, não é? Você fazia o que dava vontade no seu coração, você vivia a sua vida e achava que a sua consciência o acusava, mas não havia um arrependimento. O Paulo
tido aqui toda quarta, toda terça-feira, falando a respeito de santidade. Nós temos clamado ao Senhor por santidade. Nós terminamos a vigília nesta manhã falando e clamando ao Senhor por mais santidade. Mas nós precisamos entender por que nós precisamos da santidade. Porque nós perdemos algo precioso. A salvação, quando você aceita a Jesus no seu coração, algo lindo é transformado dentro de você. Começa a acontecer uma regeneração. Começa a acontecer vida. Por isso a palavra regeneração significa fazer algo novo, reconstruir a partir de uma destruição. Você não sabia que estava perdido. Longe de Deus e longe da verdade da sua palavra, longe do sangue, longe da cobertura, nós estamos mortos. Diga para a pessoa do seu lado, você está morto ou você está vivo? O que você acha que essa pessoa que chegou com essa cara de crente hoje, está morto ou está vivo? Porque tem crente que está andando, vivo, falando, mas está morto espiritualmente. Por isso nós precisamos dessa restauração. E o que é que nos faz ficar longe da presença de Deus? O que é que nos rouba a salvação? Se você não entende o que é salvação, é quando nós estamos longe de Deus e Ele vem e nos resgata o preço que foi pago naquela cruz. E ser regenerado, será que tem alguém que podia apagar a luz aqui um pouquinho para mim no altar? Ai, o João Gustavo, eu ia falar João Vitor. Apaga a luz, põe aquela foto do moço lá. Olha só uma coisa. Tomara que dê certo. Estava tudo planejado para dar certo. O que vocês estão vendo aqui? É uma pessoa que foi queimada. Ela está cheia de bolhas. Mas isso aqui é o antes, quando aconteceu. E depois, houve o que aqui? Uma regeneração da terra. É algo feio, né? Horrível. Mas com o tratamento, com todos os curativos, houve a cara da baleia. Isso é o pecado, gente. É assim que nós estamos quando nós estamos fora da presença de Deus. E sabe o que é mais lindo que Deus ministrou? Que fica uma mancha, ainda fica uma cicatriz, ainda coisas dentro do seu coração, ainda há manchas, ainda há situações, mas você sempre vai lembrar do dia que aconteceu. Mas Jesus vem e nos cura. Jesus vem e traz a regeneração. Existe o antes de Jesus, mas existe o depois de Jesus. A tua história pode ter sido terrível, pode ter acontecido coisas horríveis com você, ou você pode ter andado em caminhos. Eu só quero dizer para vocês que nós temos um tempo hoje em que nós temos que deixar o passado e nos olhar para o alvo e por autor e consumador da nossa fé. Que ela é feita em nós, existem cicatrizes, mas houve uma regeneração. Apagou já. Houve uma regeneração. E eu sei que se você olhar para dentro do seu coração, para a sua história, você vai ver essas manchas. E muitos ainda estão vivendo a dor dessas bolhas do dia da queimadura, do dia daquela falta de perdão, da rejeição, do pecado. A regeneração é trazer sobre nós uma vida. Nós estamos destruídos sem Cristo e nós precisamos ganhar um tipo de vida, porque vida a gente tem, mas é uma vida deformada, uma vida sem alegria, e nós precisamos receber de volta essa vida perfeita, que é a vida de Deus em nós. Você pode, diga comigo, eu posso receber de Deus essa vida. E a natureza divina em nós, gente,
É isso que é essa vida. É a natureza divina de Deus em nós. Eu não sou mais aquela pessoa machucada. Eu não sou mais aquelas feridas. Hoje eu sou uma nova criatura. É a vida de Deus em nós. E nós ganhamos esse grande presente de Deus. Por isso a santidade. Por isso que nós não podemos viver de qualquer forma. Deus, Jesus, ele teve muito cuidado de anunciar esse plano de salvação para os seus discípulos através da regeneração do Espírito Santo. Jesus, ele falou lá em Mateus, no capítulo 9, você precisa abrir, que não se coloca um remendo novo em roupa velha, porque senão o estrago vai ser maior. Não tem como você querer mais unção, mais poder, você querer mais cura, mais bênção, se você não deixar esse velho sair. Para isso acontecer, para essa regeneração acontecer, deixa a imagem aí, não tira a imagem não. Vou falar muito sobre isso. Você pode imaginar a dor que essa pessoa deve ter passado. E como foi o processo? Quantos anos você está no processo? E a palavra, e a ministração, e a cura. Irmãos, a falha não está em Jesus, nem na igreja, nem no pastor. A falha está em nós. Quando nós nos dispomos a buscar, a confessar, a arrepender e a entender que tem uma salvação que nós perdemos. E hoje nós estamos, através de Jesus, trazendo, Ele está nos trazendo, nos resgatando e nos redimindo. Nós somos salvos. Jesus falou isso para nós. Olha o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Você, se não quiser abrir, vai estar ali no telão. Gênesis, no capítulo 1, o versículo é o 2. Diz assim: e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Jesus, quando Ele nos deu o plano de salvação, quando Ele deu para Adão e Eva, esse plano de salvação era um plano inteiro, perfeito. Ele vestiu uma roupa inteira em Adão e Eva, perfeito. Mas nós, quando nós nos afastamos de Deus, como Eva e Adão, eles pecam. Eles fazem para si uma roupa feita com as suas próprias mãos. E é isso que Ele está falando comigo e com você. O plano que eu tenho para você é perfeito. Ela faz uma roupa de figueira, mas a salvação é uma roupa inteira. Ele te transforma de dentro para fora. Há uma regeneração. As marcas ainda vão ficando, mas você vai sendo regenerado no seu espírito. Não é só por fora. Só que quando nós recebemos a salvação, a gente ainda quer algumas coisinhas velhas. É ali que está o X da questão. Nós entendemos que Jesus morre por nós. Alguns nem sabem que Jesus morreu por eles. Nem entendem o que é ser salvo, mas ainda querem estar na igreja, ser abençoado, ter ministério e viver da sua própria maneira. A palavra de Deus diz que o desafio do homem vai ficando de ser um homem perfeito, de uma roupa inteira de salvação, vai ficando para segundo plano, e a gente costuma ficar com as nossas armas embotadas, enfraquecidas. Você começa a conviver e se acostumar com a salvação. Davi disse: Senhor, não me tire, só não me deixe ficar sem a alegria da salvação. Está pesado vir à igreja, está pesado servir o próximo, está pesado fazer parte do ministério, está pesado cumprir o que a Bíblia diz, está pesado demais, está pesado orar, está pesado ler a Bíblia, está pesado passar horas na presença do Senhor. Quando te dão
uma direção, eu não falo ordem mais, porque hoje nós pastores não podemos falar isso para os membros. Quando te dá uma direção, hoje, a gente não dá mais, a gente não fala assim, olha, eu vou te dar uma direção, a gente tem que falar assim, olha, o meu conselho é para não ferir, para não confrontar, porque a verdade vai doer, e talvez vai ficar bigudinho, vai sair da igreja, vai procurar uma igreja, outro pastor, e por aí vai. E a vida fica embotada, as árvores embotadas. Você começa a acostumar com a salvação e a gente não entende. Por que aquela pessoa que estava ativa no ministério deixou o ministério? Por que aquela pessoa que estava cantando? Por que aquela pessoa que estava pregando? Por que aquela pessoa que era uma pessoa fervorosa de oração? Nós estamos, irmãos, praticamente implorando para que vocês, como igreja, orem. Nós estamos praticamente implorando para que vocês venham na terça-feira orar e interceder pela vida de vocês. Por que nós somos assim? Porque procuramos ainda algumas coisinhas velhas. Nós estávamos muito bem quando nós tínhamos. Aquela pessoa estava bem quando tinha o ministério, ela era atuante. Como assim esfriou? Por causa de buscar coisas velhas, os hábitos velhos. A igreja não é um clube, a igreja é onde a presença do Senhor está. E ela transforma vidas. A palavra do Senhor regenera vidas. Olha só o que diz em Gênesis 2, no versículo 7. Diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Sem a regeneração do Espírito, nós somos mortos vivos. Sem a regeneração, aqui nós vemos o tempo todo o Espírito Santo de Deus na criação. A terra estava toda destruída, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E Deus, através do seu Espírito, colocou a forma em todas as coisas, trouxe a existência, criou todas as coisas, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui ouvindo essa palavra. O que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, as dores, as desilusões, as tristezas, as rejeições, não era plano de Deus, porque Deus tinha um plano. E esse plano se chama salvação. É uma roupa inteira, perfeita, sem deformação. Mas quando nós decidimos a entender que sobre mim e sobre você está o mesmo Espírito, presta atenção, isso aqui foi o diferencial de toda a nossa história. Ele soprou sobre o homem o seu Espírito. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nada. Tudo vem dele. Naquele momento nós recebemos a perfeita excelência. Nós recebemos como seres, como homens que somos, a excelência, a inteligência intelectual, emocional e espiritual. Nós recebemos 3 níveis de sabedoria. Inteligência emocional, espiritual e intelectual. Daniel recebeu isso de Deus. Daniel recebeu equilíbrio emocional. Daniel recebeu inteligência intelectual. Ele foi um dos jovens mais sábios. Ele teve equilíbrio emocional e espiritual quando ele estava na cova dos leões. Eu queria ver o Marcinho dentro da cova dos leões. Como será que o Hernani iria se comportar? A Lena é capaz de matar os leões. Mas sem o Espírito, nós não aproveitamos disso tudo que foi conquistado ali. Tudo isso, presta atenção, inteligência espiritual, intelectual, emocional. É isso que você perdeu no Jardim do Éden.
você agiu com ira, com raiva, que você foi decepcionado, que você agrediu, né? Quantas histórias nós temos de pessoas que eram pessoas extremamente violentas, o jeito de agir, de falar, de pensar. Por isso a gente precisa receber isso de volta, porque tudo isso Adão e Eva ganhou e foi perdido, e essa maldição nos alcançou. O espírito que foi perdido, ele precisava ser resgatado. Então agora, presta atenção, olha o que diz em João, no capítulo 20. Nós vamos entender o que você perdeu, o que eu e você perdemos no Jardim do Éden. Diz assim, então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus estavam reunidos, chegou Jesus, se pôs no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, ele disse-lhes, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os discípulos estavam ali, perdidos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nada do que nós lemos, de toda a história, a gente vê maravilhas que foram realizadas através do Espírito Santo de Deus. Jesus aqui estava resgatando, estava soprando novamente o seu Espírito, o Espírito Santo que foi perdido lá no Éden. E agora o Espírito Santo de Deus vem para capacitar, mas também para ficar. O Espírito Santo vem para habitar em você, para ficar dentro de você, para te capacitar para vencer toda e qualquer situação. Ele não disse que seria sem dor, sem sofrimento, sem problema, mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e o meu Espírito está dentro de você. Você não perdeu pouca coisa lá no Éden, não, gente. É o Espírito de Deus. Lucas 24, aqui diz então que o Espírito veio para nos capacitar e para nos fazer e para ficar em nós, nos capacitar em nós, para nos encher de capacitação, para renovar as nossas armas espirituais. Nós estamos como muitos soldados abatidos, soldados machucados, mutilados, com as suas emoções totalmente destruídas. Você consegue saber aonde é que o diabo tem derrotado você? Você sabe ao menos saber qual é a luta que você está lutando? Você sabe aonde que o diabo tem destruído você? Os discípulos estavam no lugar reunidos, Jesus aparece, mostra as mãos, o lado e sopra novamente o Espírito sobre eles. Quando você aceita Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você pede socorro para o Senhor, Ele sopra o Espírito em você e acontece a regeneração. Em Lucas 24 diz assim, no versículo 45: então Ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. O Espírito Santo, quando vai soprar, quando Ele vem sobre a sua vida, abre os seus olhos, te dá entendimento daquilo que está sendo pregado. A revelação da verdade da palavra não é a verdade nossa, mas é a verdade que vem do Senhor, da palavra do Senhor. Ele abre os teus olhos para mostrar que você estava errado, que você está enganado, que você abriu mão de muita coisa. Essa vida que você está vivendo agora, ela pode ser boa, pode ter bonança agora, porque ele falou que nós viveríamos uma vida legal aqui, mas os nossos olhos não estão aqui. Eu ganhei um presente esses dias atrás, eu fiquei muito feliz. Eu ganhei uma geladeira nova. Eu queria morar dentro da minha geladeira. E a gente conversando, eu e a Lívia conversando a respeito das coisas espirituais, eu falei: pois é,
Se acontecer o arrebatamento agora, vai ser tudo destruído. Sabe? O dente novo que você pôs vai acabar. O cabelo, a cirurgia, o carro novo. Só que nós podemos, irmãos, desfrutar disso tudo. Nós só não podemos ser possuídos por isso. A nossa alegria, a nossa esperança não está nas coisas aqui. Senão a gente ia desistir de tudo. Para que eu vou estudar? Para que eu vou me formar? Para que eu vou fazer, construir? Para que eu vou sonhar? Não. O Senhor nos deu vida, vida abundante aqui. Mas os nossos olhos não podem estar aqui. Por isso essas brigas, essas discussões, essas situações que têm nos roubado tanto a presença do Espírito Santo em nós. Tantas acusações, tantas famílias destruídas, tantos jovens perdidos, porque nós perdemos muito. Jesus soprou sobre eles o Espírito. Para quê? Para lhe abrir os olhos e lhe dar entendimento. Entendimento de quem você é, de quem você é em Cristo. Para transformar as suas atitudes, abrir os seus olhos de como você estava andando. E agora você pode fazer a conversão e voltar e viver um novo caminho. É isso que a salvação traz. E foi isso que foi perdido. A salvação e o Espírito Santo de Deus que traz a regeneração é um presente de Deus. Os seus olhos são abertos. Você é capacitado pelo Espírito Santo. Não abra mão desse tesouro precioso. Quando você abre mão, você fica como um morto-vivo, um zumbi, e achando que está construindo e que nada está acontecendo, achando que está conquistando coisas e que nada vai acontecer. É longe de Deus. A palavra de Deus, aquilo que nós acabamos de cantar, distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Porque a gente sofre. Ele nos capacita, Ele abre o entendimento para compreender a Escritura. Toda surdez, toda cegueira cai por terra. Há em nós uma regeneração de mente. O jeito que você pensava, como você agia. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Isso diante da palavra do Senhor cai por terra. Quem aqui já mudou de opinião por causa da palavra do Senhor? Quantos aqui tinham seu próprio jeito de viver? E Deus veio e trouxe a regeneração. Você estava perdido. E Ele veio para trazer de volta tudo que foi perdido no Éden, porque nós nos tornamos deformados na queda. E o pior é que a gente acha que estava lindo, que estava tudo bonito, agindo do nosso jeito, praticando o que nós estávamos praticando. Só que hoje, o mais sério que veio ao meu coração, não é que nós não estamos lá fora. Nós estamos praticando isso aqui dentro da igreja, dentro da salvação. Nós estamos pregando para pessoas que já tiveram um encontro com Jesus e abandonaram e deixaram para segundo plano a salvação, a alegria de ser salvo, a alegria de servir ao Senhor e ao próximo. Isso é sério. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 32. A partir do versículo 4 e 5 diz: Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade. Ele é justo, reto é Ele. Eles se corromperam. A mancha deles não é mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Isso sou eu e você. Mas o Senhor, Ele é a rocha. A sua obra é perfeita e todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade que não tem iniquidade. É Ele que habita dentro de nós. Mas nós somos uma geração manchada. Coloca a foto de novo para mim. E é isso, essa mancha que acontece
Fica uma marca após a regeneração. Mas o processo doloroso te molda, te santifica, te purifica. A palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabunda a graça dele. E Ele nos ama. A gente chega todo sujo, todo deformado. E vai doer para poder cuidar disso daqui. Vai arder. Mas se você permanece firme, crendo que vai haver uma regeneração, não existe impossível para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Nós nos corrompemos ao borrão, nós nos tornamos irreconhecíveis do original. Mas agora, você deixando o Espírito Santo atuar em seu coração, no teu ser por completo, você fica com o DNA de Deus. Agora não é mais aquela ou aquele que fazia aquilo ou que fazia outras coisas, não. Você se torna filho de Deus, filha de Deus, com uma identidade. E isso foi perdido lá no Jardim do Éden. E nós não podemos deixar que isso seja perdido simplesmente, por isso dói. Dói quando nós não entendemos que pessoas deixam a salvação pelo meio do caminho. Quantos estavam sentados aí do seu lado? Quantos se perderam nessa caminhada? E passaram até por algum processo de regeneração, porque estavam no altar louvando, cantando, tocando, pregando, e hoje estão vivendo uma vida aqui fora da presença de Deus. As suas cicatrizes estão abertas, talvez mais feridas em cima de feridas. Sabe que o templo na Bíblia, ele foi construído com uma madeira, e essa madeira é a acácia. E essa madeira, quando ela era cortada, quem conhece a madeira acácia, ela é toda torta, não é, Marcinho? Ela é horrível. Mas Deus, quando Ele dá uma direção para a construção do templo, Ele fala da acácia. E aí, depois dela trabalhada, olha só, cadê a árvore? Coloca a árvore para mim. Essa é a madeira acácia. Nós temos várias formas, essa principalmente usada. Olha como ela é torta. Talvez você chegou até Jesus desse jeito, todo torto. Seu caminho torto, sua família destruída, seu casamento, sua vida financeira, sua vida emocional, sem expectativa. E a madeira do templo, a acácia, quando ela era toda trabalhada, depois de ser bem trabalhada para ser colocada no templo, ela era toda ornada de ouro. Você é uma madeira acácia que o Senhor trabalhou em você, e Ele está ornando você de ouro, e você vai se tornar resistente. Você pode falar que uma madeira como essa fica desse jeito aqui, ó. Coloca aí para mim as outras fotos. Pode falar que fica assim? Você consegue enxergar aquela árvore como uma mesa tão bonita e trabalhada assim? Não. Olha outro modelo. Olha isso. Uma árvore torta, dura, difícil de trabalhar. Mas aquela pessoa que trabalhou isso com cuidado, com amor, olha que móvel lindo. Só que você é muito mais que coisa. O Senhor pegou você, sem a regeneração, a gente fica igual essa acácia torta, mas depois de trabalhada, e você é revestido com ouro. O ouro da presença do Espírito Santo dentro de você. A acácia ficava linda, toda ornada de ouro, forte. E Deus deu uma direção. E depois de trabalhada e revestida com ouro, fica irreconhecível.
o seu modo de falar, o seu modo de conversar, de tratar as pessoas. Você não usa mais palavras para ferir as pessoas. Muito pelo contrário, só quem foi muito sarado sabe o que é ferir o outro. Você aprende a amar, a perdoar. Você se torna irreconhecível de quem você foi, da forma como você chegou até Deus. O que eu posso falar de um Moisés que foi irritado e ele termina como um homem mais manso? Moisés foi um homem manso, gente, muito manso. Muito mais do que Jó. A gente brinca, se me dá paciência de Jó, não, a gente devia falar, dá paciência de Moisés, um povo rebelde. E Moisés estava lá. O que falar de Pedro, de Paulo? São pessoas, Paulo, um homem severo, maldoso, havia maldade dentro de Paulo. Ele odiava os cristãos. Mas quando o Espírito Santo de Deus o visita, ele se torna irreconhecível. Olha para a pessoa do lado e fala: você é uma pessoa agora irreconhecível em Jesus. Alguém aqui já viu algum irmão dentro da igreja lá no mundo? Quem aqui lembra de alguém que está aqui? Eu lembro como meu marido era quando estava no mundo. Ele lembra de mim. Você lembra como você era? Se você, mesmo que você nasceu no lar evangélico, é aquilo que eu falei, a gente busca outras coisinhas. A gente se torna irreconhecível quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós. A gente é como uma obra bem trabalhada e ela é revestida com ouro. Deus quer fazer você ficar irreconhecível. Você está vendo que o tempo todo nós precisamos de ser regenerados com mais do Espírito Santo sobre nós, desde o início da nossa caminhada. Nós precisamos, o nosso coração precisa ser circuncidado. O nosso coração precisa sair um coração de carne e entrar um coração de pedra e ser criado em nós um coração de carne, sensível à voz e à presença do Espírito Santo. A carne, que é a nossa vontade, precisa sair. E esse é o caminho da santidade. Se você não buscar a verdade que liberta, você não pode ser regenerado. Sabe por que muitas pessoas desistem? Porque elas fazem a sua própria força. Eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de me prostituir, eu vou parar de fornicar, eu vou parar de usar drogas, eu vou parar de um monte de coisa. Você faz até propósitos, mas com a sua própria força você não consegue. Mas quando o Espírito Santo vem juntamente com você e você tem um coração arrependido, quebrantado, ele te ajuda. Quando você cai, ele te levanta. Ele não te acusa, ele traz sobre a sua vida uma regeneração. Em Josué, no capítulo 5, Josué teve uma experiência de longe. E em Josué, e diferente daqueles que morreram no deserto, daqueles que não entraram na terra prometida, eles tinham que passar daquele muro quando eles foram chegar em Canaã. Só que para passar aquele muro, eles precisavam passar pelo ritual da circuncisão. É que ter a carne do pênis, o prepúcio cortado, para que eles pudessem se santificar a Deus. O que o Senhor está falando conosco hoje é que nós precisamos circuncidar o nosso coração. Olha o que diz em Romanos 2, no capítulo 28, no capítulo 2, versículo 28. Eu coloquei isso? Não? Então eu vou ler aqui, peraí. Quer abrir comigo, igreja? Romanos, no capítulo 2. Romanos 2, no capítulo 28 e 29. Capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu, todos acharam? Amém? Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é essa circuncisão que é exteriormente da carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão
Espírito e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Hoje já não se faz esse ato mais, mas hoje se faz a circuncisão do coração. E hoje é noite de circuncidar o coração diante do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar. Eles tiveram que passar pela circuncisão. A circuncisão do coração é outra mentalidade, é outro jeito de agir, de falar, de pensar. Em Ezequiel, no capítulo 36, presta atenção, é como se Jesus estivesse falando novamente lá na frente com Nicodemos, o encontro de Nicodemos com Jesus. Mas em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 5, tem aí? Ezequiel 37, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e cumpri, diz o Senhor. Em Ezequiel havia um exército destruído, um exército morto. Quando o Senhor Deus fala para aquele profeta: posso fazer com que esses ossos que estão secos, algumas Bíblias dizem sequíssimos, eles podem reviver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Será que Deus não pode fazer na tua vida, meu amado, aquilo que você tem há anos pedido? Será que Ele não pode transformar? Essa é a regeneração de um coração circuncidado, transformado, cheio da presença de Deus. Aquele exército, quando houve a profecia, aqueles ossos se juntaram, ossos nos ossos, e os seus órgãos foram sendo regenerados, eles foram juntando, e aqueles ossos se formou então um grande exército. Eles reviveram. Mas como eles ficaram de pé? Eles só tiveram vida depois que o Senhor soprou sobre eles o quê? O seu Espírito. É transformação de mente, de coração, de atitude. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Essa é a santidade. Nós precisamos, olha só o que diz em Ezequiel no capítulo 36. O versículo 25 diz: então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos de toda a vossa imundície, e de todos os vossos ídolos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e vocês guardarão os meus juízos, e eu os farei. Isso tem que mexer com você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele vai tirar esse coração duro, de mentira, de rejeição, de dor, de tragédias. Para de viver no meio da tragédia. Para de exaltar a tragédia. Não, Deus é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus que estava lá naquele dia, mas é um Deus que tira de você desse lugar e te transforma e faz andar em lugares altos. Olha para trás, você não está lá. Você não está nessa história mais. É como Jesus disse para Nicodemos, né? Quando ele teve um encontro: como que eu vou nascer de novo? Jesus estava falando com o mestre. Ele conhecia a palavra. E Jesus fala para ele: olha, você tem que nascer de novo. E eu e você temos que nascer de novo, meus amados. Você sabe o que é fazer uma oração e pedir: Senhor, sonda o meu coração. Você sabe o que Ele vai encontrar. Só que nós queremos nos enganar a nós mesmos. Ai de mim, tadinho de mim. Deus se compadece da nossa dor, da nossa história, mas Ele
Nós precisamos, aqui em Ezequiel, como eu acabei de ler, tanto no versículo capítulo 36 e no 37, ele começa então de repente a acontecer uma regeneração daquele exército, mas precisava o principal, a ação do Espírito Santo. Você não vive. A palavra vida é muito forte. Vivificados pelo Espírito. A vida de Jesus em mim, a vida de Jesus em você, transforma, regenera, levanta. A igreja de Sardes, Jesus diz: vocês têm aparência de que estão vivos, mas estão mortos. É duro, é uma palavra dura. E eu estou falando aqui para ministros de louvor, ministros da palavra. Alguém pode tocar, por favor, o teclado, o violão aqui, que eu já estou quase terminando. E o Senhor está nos chamando para essa regeneração. Há tempos que o Senhor tem dado uma palavra, uma após a outra, direcionados à santidade, direcionados à renúncia, à transformação, porque o tempo é curto, meus amados. Jesus está voltando. E essa regeneração através do Espírito Santo é uma palavra de vida, e a palavra vida é muito forte. Nós precisamos crescer e amadurecer no Espírito. Em Cantares, no capítulo 4, no versículo 16, diz: desperta, ó vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra sobre o meu jardim para que destilhem os seus aromas, que o meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos agradáveis. Os frutos que está falando aqui são frutos produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que frutos você está produzindo? Se for frutos da carne, eu quero ler com você. Abra comigo Gálatas no capítulo 5. Gálatas, Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 22. O versículo 22 diz: mas o fruto que nós podemos produzir, quando o vento do Espírito vem sobre nós, quando o meu amado entra no meu jardim, e o vento vem e começa a fazer com que eu frutifique, para que ele coma dos frutos. É isso aqui, ó. Amor, alegria, versículo 22, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Na minha Bíblia diz brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso é que o fruto do Espírito faz em nós e através de nós. Mas lá no versículo 19 diz: as obras da carne, quando o meu coração não é circuncidado, quando eu não deixo o Espírito Santo tirar o coração de pedra e o meu coração ainda está agindo nas obras da minha própria vontade, agindo conforme o meu ventre, é isso aqui que nós produzimos. Adultério, fornicação,
igreja e nunca entregou o seu coração para Jesus? Há quanto tempo você tem estado no nosso meio? Você é pai de família, você é mãe de família, você é homem, você é mulher, você é adolescente, você é jovem. Hoje é uma palavra de salvação para nós. Vale a pena você continuar segurando isso nas suas mãos? Algo que vai perecer, algo que vai ser consumido pelo fogo? Ou vale a pena você vir até o altar e entregar o teu coração a Jesus? Fala, Senhor, eu já não aguento mais tomar a direção da minha vida e sofrer por coisas que são passageiras e que têm me machucado. O Espírito Santo de Deus, ele vem para trazer essa transformação. E sem a regeneração do teu espírito, você produz frutos sem santidade. E sem santidade nós não veremos a Deus. Como Eliseu, a palavra regeneração também vem de salvação e também restituição e também ressurreição. Eliseu, quando ele vai até o filho da sunamita que morre, Eliseu, através do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, tanto na mesma história de Elias, Eliseu, ele deita sobre aquele menino e ele coloca boca sobre boca, olhos sobre olhos, mão sobre mão, corpo sobre corpo. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz com você. Quando você recebe o sopro do Espírito, ele coloca os olhos dele em você, ele coloca a boca dele em você, ele coloca as mãos dele nas suas mãos e você passa a produzir frutos e frutos de santidade. Há uma ressurreição naquilo que estava morto, naquilo no qual ninguém mais dava nada. Você ressuscita em Jesus. É os olhos dele nos teus olhos, é a boca dele soprando o Espírito dele na sua boca, é as mãos dele sobre as suas mãos, porque a Bíblia diz: vocês imporão as mãos sobre eles e eles serão curados, os demônios sairão. Mas não é só isso, é transformação, é regeneração do nosso espírito. Ela produz uma regeneração. Quando você é salvo, é isso que acontece. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você recebe vida. O Espírito Santo põe a boca sobre a sua boca, põe os olhos sobre os seus olhos, sopra sobre a sua alma e regenera a sua vida todos os dias. E como que isso acontece? Orando, buscando, consagrando, lendo as Escrituras. Quando você entende que eu preciso amar os meus inimigos, perdoar os meus inimigos e me santificar e me afastar do pecado, ele te faz como uma acácia forte, revestido com ouro, que é a sua presença. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Ele quer matar você espiritualmente, ele quer matar a sua fé, ele quer esfriar você, matar as suas emoções. Mas Jesus é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. Jesus, ele dá uma ordem: vem Lázaro para fora. Mas ele precisou ser desatado. Enquanto acontecia a regeneração dos órgãos, do corpo, mas eu consigo imaginar ele arrastando quando ouve a voz do Mestre. E ele está falando: sai desse túmulo hoje, sai dessa mágoa, sai desse túmulo de ressentimento, sai desse túmulo hoje de lembranças amargas, de falta de perdão. Há pessoas aqui que estão sofrendo a falta de perdão porque foram feridos dentro da igreja. Sai desse lugar e deixa Deus te usar. Eu profetizo vida sobre você nessa noite. Assim como o Espírito que foi soprado sobre Lázaro, ele veio tocar o teu coração nessa noite.
uma palavra de ordem e sopra o vento de vida sobre aquele túmulo, há uma explosão de regeneração ali dentro. Começa a restaurar os órgãos, começa a restaurar a pele, começa a restaurar o seu cérebro. Imagina uma pessoa morta há 4 anos. Há pessoas que estão com o coração fedendo, debaixo de mágoa e ressentimento. O Senhor Jesus está falando comigo e com você, igreja. Deixa o meu Espírito soprar sobre você essa vida que regenera a tua alma. Palavras de salvação. Lázaro veio para fora e Jesus disse: desatai, desatai. E ele veio. Jesus transformou aquele espírito de morte em vida, e houve um novo nascimento, houve uma regeneração. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Uma transformação de pensamentos, de atitude. Se coloque de pé e nós vamos ler o último versículo dessa noite. O que mais tem acontecido nesses últimos dias são pessoas cansadas, sobrecarregadas. Estão tentando correr de um lado para o outro para resolver as suas vidas. Resolver a sua vida emocional, sentimental, e esquece do espiritual. O Senhor Jesus nos vivificou. Eu quero que o Ministério de Louvor suba, que nós vamos estar nesse ambiente de glória. Há um ambiente de glória aqui. E há um vento do Espírito Santo que vai soprar sobre os 4 cantos, sobre este lugar e sobre a sua vida. Em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5 diz: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado vocês caminharam conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E nós éramos por natureza, por causa do pecado lá no início de Gênesis, filhos da ira, como os outros também. Mas, preste atenção comigo, diga assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor! Há uma regeneração. O seu Espírito, ele traz mudanças profundas. E você se torna irreconhecível. Se não houver a obra do Espírito Santo, há uma obra incompleta. Não há esperança. Cristo em nós, esperança da glória. E nessa hora eu quero orar por você. Eu sei que existem pessoas que precisam abandonar o seu passado e abandonar a sua história. Dores, traumas, ressentimentos, abusos. Eu não sei. Mas hoje Deus traz essa palavra até você, até mim, para que nós possamos ser sarados, regenerados. E toda dor, toda ferida, toda queimadura, todo processo, o Senhor tem bálsamo para isso. Se você nunca fez uma oração entregando Jesus, entregando seu coração a Jesus, o que é que ainda te segura?
com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, o Senhor sabe que o meu nome é Rafael e o Senhor me conhece. E eu abro hoje meu coração, eu te entrego meu coração, em nome de Jesus. Pai, toma a vida dele nas tuas mãos. O Senhor sabe as dores que o levaram a essa situação. Então nós te pedimos agora, Pai, o Senhor é o Pai, o Senhor é o Deus, Pai, que supre as nossas necessidades. O Senhor não trouxe ele aqui nesse altar hoje por acaso. Há muitos corações que foram colocados aqui no teu altar, e o Senhor conhece o coração dele, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, regenera ele para que ele fique irreconhecível, para que ele não precise mais da bebida, para que ele não precise mais de refúgio nenhum, a não ser o Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós ministramos. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se sentar. Obrigado aqui de louvor. O Senhor está neste lugar. Graças a Deus. Glória a Deus. Terça-feira nós temos a nossa reunião de oração. Como eu disse, nós tivemos de ontem para hoje 12 horas de oração e foi algo tremendo. E nós vamos repetir mais vezes, amém? Amém. Mas toda terça-feira nós temos 1 hora de oração. Amém? Quarta-feira nós vamos continuar com o nosso estudo. Vamos para a 13ª lição em Romanos. Romanos no capítulo 3. Vamos, se Deus quiser, terminar o capítulo 3 nessa quarta-feira. 13ª lição em Romanos. Na sexta-feira, noite do Grupo Vida. Sábado, os jovens estarão aqui, reunidos, juntos com os jovens de outras igrejas, para celebrar ao Senhor em louvor e adoração. E no domingo, às 18h30, nós teremos o nosso culto de celebração, dirigido pelos jovens. Então é culto para toda a igreja e que vai estar na direção dos jovens. Eu tenho certeza que será uma bênção. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar esse culto. Eu quero uma breve reunião de 5 minutos após o culto com o Ministério de Dança. Todos do Ministério de Dança, 5 minutinhos de reunião após o culto. Amém? Senhor, eu te dou graças por esta noite na tua presença. Que tudo que recebemos aqui, tudo que o Senhor falou, a tua presença, produza sobre nós esse desejo pela regeneração. Porque eu sei que isto o Senhor vai fazer quando nós desejamos que aconteça em nós. Que esta palavra continue falando conosco, Pai, durante essa semana, e que nós possamos ser abençoados, conduzidos e transformados por esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Primeiro, seu irmão, com a paz, Senhor, e Deus te abençoe.